Muito boa noite, estamos iniciando mais um Canelada depois da espetacular classificação do Corinthians, jogando uma partida de um nível muito elevado, melhorando, ganhando de um time mais estruturado, conseguindo a classificação de maneira tensa nos pênaltis, mas claro, poderia já ter resolvido o jogo durante o tempo normal. O Vampeta lembrava que no primeiro jogo em Minas poderia ter acontecido o contrário, o Atlético já poderia ter decidido lá, mas a verdade é que o Corinthians fez um jogo surpreendente, eliminou o Galo, passa para a próxima fase e parece que entra num novo momento. Boa noite, Mauro César Pereira. Qual o significado dessa vitória do Corinthians? É uma virada de chave mesmo? Foi uma coincidência? Enfim, como é que você analisa isso? Boa noite. Boa noite, Flávio, companheiros. O mata-mata tem as suas peculiaridades, né? Assim, isso é um jogo totalmente diferente de Campeonato Brasileiro, é um jogo de outra mobilização, outra pegada. Mas é evidente que uma vitória como essa classificação, né, ela dá aí um grande ânimo para o Corinthians, né? O time cresceu de rendimento, melhorou a sua produção. Foi um jogo muito aberto, um jogo com o mesmo número de finalizações para cada lado, 16, o mesmo número de arremates no alvo, 5 para cada lado. Claras chances perdidas, o Corinthians perdeu, o Atlético também perdeu. Podia dar qualquer coisa. O Corinthians foi mais competente nas finalizações, venceu por 2-0, levou para os pênaltis e o Atlético amarga uma nova eliminação dramática, parecida com o do ano passado, que ele fez 2-0 no Flamengo, em Belo Horizonte, tomou um gol no final, foi para o Maracanã, perdeu por 2-0 e foi eliminado. E agora, contra o Corinthians, acontece algo bem parecido, parecido dado momento que a vantagem era quase que impossível de ser superada pela atuação superior ao adversário em casa. Aconteceu ano passado, esse ano de novo, mas no jogo de volta tudo mudou. E a gente vai falar também das escolhas do Cudê, né? Que eu acho que são escolhas que merecem um olhar um pouco mais aprofundado, né? Por que um técnico poupa jogadores nesse jogo? Porque ele não é o mais importante. Tá certo. Boa noite, Bruno Prado. Surpreso com a classificação do Corinthians, Bruno? Boa noite. Sim, eu esperava a classificação do Atlético, principalmente depois do primeiro jogo. O Corinthians, no domingo, fez um bom segundo tempo contra o Fluminense. E hoje fez o seu melhor jogo aí nos últimos tempos, né? Pelo menos um jogo em que o Corinthians, durante toda a partida, conseguiu criar oportunidades. Era um time que criava muito pouco. Era um time que se defendia, nem se defendia tão bem na maioria dos jogos. Inclusive no jogo lá de Belo Horizonte, né? Um jogo em que o Corinthians até demorou para tomar um gol pelo que estava jogando. O Atlético teve chance de fazer um placar maior do que 2-0, não conseguiu. Mas hoje o Corinthians fez o resultado, fez gols, mandou bolas na trave e consegue a classificação. Pode sim ter uma mudança, pelo menos, claro que no emocional muda, acho que já a vitória contra o Fluminense pode já ter ajudado no lado emocional, mas uma virada, uma classificação contra um time forte pode ajudar a deixar um clima muito mais tranquilo e aos poucos o Corinthians tentar acertar a sua equipe. Hoje com 3 zagueiros, né, vamos ver se será uma formação também para os próximos jogos, ou se foi uma coisa específica para o jogo de hoje, e talvez seja uma formação para os próximos jogos, principalmente porque é a primeira vez que o Luxemburgo escala desde o início o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. 3 jogadores que já não recompõem tanto pelos lados, jogam mais por dentro, e aí com 3 zagueiros e 2 alas ele pode conseguir equilibrar. Então, claro que uma vitória importante, surpreendente para mim. O Galo passaria, e o Corinthians passou e mereceu a sua classificação. Eliminado também nos pênaltis, o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, eliminado pelo Atlético Paranaense. E agora o Internacional acaba de ser eliminado pelo América Mineiro nos pênaltis. Olha, 4 decisões em pênaltis. E Bahia também passou pelo Santos nos pênaltis. Palmeiras se classificou, era mais ou menos esperado, perdeu, mas também perdeu a sua invencibilidade. O Vampeta tá falando aqui que ganhou uma aposta do Pilhado. Vamos ver se ele assume essa aposta mesmo. Boa noite, Pilhado. Vai pagar essa pro Vampeta ou não vai? Boa noite, Flávio Prado. Ele é um frouxo. É mentira dele, ele não me ganhou aposta nenhuma. Ele correu da aposta, ele é um mentiroso. Mas se ele quer ganhar dinheiro, eu dou. Se ele tá duro, eu dou dinheiro pra ele. Porque ele falar que ele apostou, ele é muito cara de pau. A nossa aposta é no Fla-Flu. O Fla-Flu de amanhã, aí sim tem aposta. 100zinho pro jogo. E, tem que reconhecer, velho Vamp, o Nilson César, que falou hoje no bate-pronto que o Corinthians gostava dessas situações inusitadas, que quando ninguém espera, o Corinthians passa. E realmente, Vamp, a gente dizia hoje no bate-pronto que
o torcedor corintiano ele já ia sair feliz do estádio se o Corinthians jogasse bem, se o Corinthians tentasse jogar. Ou seja, o torcedor corintiano hoje tem que sair eufórico. Eu sei que o Mauro César vai ficar louco comigo, mas tem que sair eufórico, né? Aquele negócio da paixão. Porque o torcedor corintiano... Por que eu vou ficar louco, hein? Não, pela euforia. Que eu digo tá louco contigo por quê, rapaz? Atenção, rapaz. Euforia, atropelamento. Você tá falando? Essas tá expressões minhas você não gosta. Mas o torcedor corintiano hoje figura, né? tem que estar eufórico. Tem que estar eufórico porque jogou bem, venceu pela segunda vez consecutiva e, além disso, conseguiu uma virada contra um dos grandes favoritos a qualquer título esse ano do Brasil. Então, eu digo, não esperava, achava quase impossível o Corinthians reverter esse placar hoje. E aí, também, o Cudê é um brincalhão, né? Ele começar sem o Hulk. Aí não, num jogo como esse, começar sem o Hulk, eu achei precipitado. E, o Luxemburgo ganhou uma moral. É aquilo que a gente falava. Ele ficou 7 jogos sem vencer. 4 derrotas, 3 empates. Vence o Fluminense, jogando bem no segundo tempo. E esse jogo, jogando bem a partida inteira, porque eu não esperava ver o Corinthians jogando do jeito que jogou. Foi aquele jogo franco. Os dois atacando, os dois tentando o jogo. E a gente dizia, se o Vanderlei Luxemburgo mostrar um time corajoso hoje, o torcedor corintiano já vai ficar satisfeito, mesmo se não passar. Passando, então, aí o torcedor corintiano vai estar eufórico e com toda a razão. É um resultado que eu acho que surpreendeu todo mundo. Ninguém considerava o Corinthians favorito hoje e não perdi aposta nenhuma. A nossa aposta é amanhã, velho. Boa noite, você vai muito bem, depois você se perde todas as palavras. Primeiro que eu não falei nada, o Flávio Prado jogou a isca, ele entra com a isca. Teve oportunidade, ele estava na Bolívia, estava lá na Colômbia, ele tinha que fazer uma visita nas Farc lá para os caras deixar ele preso lá dentro da mata, ele voltou. Primeiro que eu não falei nada, não apostei nada, ele já vai na pilha. O Flávio só deu uma... Você vê como é fácil botar ele? Deu uma isquinha, ele fala que é tubarão, que ele voltou do Caribe, o tubarão já mordeu a isca na hora. Segundo, outra coisa boa, o Nilson falou que o jogo ia ser 2-0, ia pros pênaltis, nos pênaltis o Cássio ia pegar 1. E o Cássio pegou mesmo 1. Né? Até que Feira acertou uma também. De fato, o Corinthians jogou bem, dá uma confiança, dá até uma confiança que no final de semana, no sábado, joga contra o América e no meio de semana tem o jogo da Libertadores que ainda só depende do Corinthians. Se ele ganhar o jogo lá, do Del Valle, ele volta para a última rodada jogando contra o Liverpool do Uruguai em casa. Né? Fez uma boa partida, aquilo que a gente falava assim, pelo menos atitude, não é um plantel qualquer, é um plantel caro, com jogadores bem numerados, está entre as 3 folhas de pagamento do país, perdendo, eu acho que talvez só peca pro Flamengo. Eu estava até falando com o Pé no outro dia, assim, a gente está pensando entre Corinthians e Palmeiras, a gente citou 5 jogadores do Corinthians que tá ali na casa de 1 milha de salário, né? Então, fez justo, fez para merecer, dá mais tranquilidade, precisava dessa vitória, um ambiente melhor. O professor Vanderlei Nogueira até falou, se o Corinthians reverter esse resultado, tem que sair de Itaquera pela Radial Leste, um trio. Por que isso? Porque a gente viu que o Corinthians não jogava bem, jogava mal. Né? Principalmente o jogo lá em Minas. O Corinthians poderia ter saído de lá com uns 4-0. Não atacou, não agrediu. E no jogo de hoje criou oportunidades. Foram 2 bolas, só do Yuri Alberto, foram 2 bolas na trave. Depois um passe do Renato Augusto, ele dentro da pequena área, cara a cara com o goleiro, ele chapou para fora. Teve uma cabeçada do Fausto Vera também. O Atlético Mineiro teve o lance do Paulinho, o lance do Pavon. E vai para os pênaltis ali, o Cássio de novo fazendo a diferença, né? Pega o primeiro pênalti do Hulk, né? E ali dá mais uma tranquilidade. E, Vamp, vale deixar claro, né? Que essa classificação, além de toda essa euforia do torcedor, além de dar esperança, de dar força para o Luxemburgo, ele estava precisando muito, dá dinheiro para o Corinthians, né, Flávio Prado? São 3.300.000 reais. A passagem das oitavas de final para as quartas são 3.300.000 reais. Depois, se passar das quartas para as semis, 4.300.000 reais. Então, é dinheiro. Não é só essa conquista. É um dinheiro que entra no caixa do Corinthians. O Corinthians que está querendo contratar. Falou no Rojas aí do Racing, mas quem te disse que o Rojas vai custar caríssimo. Agora, realmente, né? É uma mudança no Corinthians. Todo aquele pessimismo que o Corinthians nem jogar bola jogava,
está jogando futebol. Eu acho que isso é o determinante. Esse Corinthians, a gente dizia, pode jogar mais. Esse Corinthians pode jogar futebol, tem nomes para isso. E, pelo jeito, agora, tomou vergonha e aprendeu que tem nomes para jogar futebol e não ficar só se defendendo sem arriscar no ataque. Essa é a minha opinião.